Estou aqui hoje para falar sobre uma leitura que eu fiz, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. E eu gostei muito desse livro, já fazia um tempo que eu tava lendo só umas coisas assim meio muito basiquinhas, e aí eu falei, quero pegar uma leitura assim mais diferente, uma leitura que as pessoas estão lendo. E peguei esse livro para ler e eu gostei bastante, e eu pensei um monte de coisa, e eu queria muito conversar com todo mundo sobre esse livro e vamos falar sobre ele. O primeiro ponto importante sobre esse livro é que eu já acompanhava o Rodrigo Bibo. Ele é dono de um conjunto de podcasts, acho que é assim que chama, que é o Bibotalk, que são podcasts cristãos. Mas por que é legal esses podcasts dele? Primeiro que eu comecei a ouvir podcast na época da pandemia, e eles são de temas, todo tema que você pensar. Então, por exemplo, o meu favorito é o Cristãos na Ciência, que é de uma comunidade científica cristã, que é a ABC2, eu acho. E lá eles falam sobre temas que às vezes a gente acha que a igreja ignora, mas não ignora. Então fala ali sobre medicina, sobre avanço tecnológico, sobre ciência. Tem também outro que eu acho que é Ovelhas Elétricas, que é sobre temas da cultura pop. E nesses podcasts eles sempre reúnem pessoas muito influentes, pessoas com formações assim top de linha, para falar sobre assuntos que a igreja devia estar falando. Então eu já conheço o Bibotalk desse universo. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que, diferente de livros de teologia, geralmente tradicionais ali, que são consumidos pelas pessoas da igreja, esse livro rompeu a bolha da igreja. Porque eu lembro que na época do lançamento eu acompanhei bastante, não consegui comprar na época, mas acho que por causa do título, ou da forma como ele se apresenta também, o Deus que Destrói Sonhos, ele chamou muita atenção do público de fora, ou seja, de quem não vai sempre no culto, de quem não é crente, sabe? De quem é o que a gente às vezes chama de cristão nominal, que são as pessoas que creem em Deus, fala Deus te abençoe, ora nos momentos de dificuldade, mas não necessariamente está ali na igreja todo dia. E esse livro alcançou essas pessoas na época do lançamento, e o livro desceu quadrado na goela, porque as pessoas não gostaram. E eu lembro de ler, eu gosto de ler resenhas, e eu fiquei encantada em como assim as pessoas não gostaram? O que tem? Tá, mas então o que fala o livro O Deus que Destrói Sonhos? O livro basicamente está falando contra uma teologia da Xuxa, que é aquela noção de que a gente tem de tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E ele fala sobre uma visão que a gente tem de Deus, de um Deus domesticado, onde a oração, a interação que a gente tem com Deus é uma troca equivalente, é uma alquimia. Então, eu oro, eu peço uma coisa para Deus, e como Deus é o meu pai, ele vai me dar. E aí, ele fala sobre esse termo, e ele fala sobre como que isso é tão aceito, isso é tão normal pra gente, que a oração é assim, tipo assim, eu tô passando por uma dificuldade, eu vou orar e Deus vai me ajudar naquela dificuldade da forma que eu espero. Isso é tão aceito, isso já é tão normal, que pra gente é absurdo ouvir que isso tá errado. E na verdade, apesar de que parece que é absurdo, essa visão de Deus é a visão que a maioria das pessoas tem. E eu comecei a perceber que isso acontece não só fora da igreja, para as pessoas que não têm costume de ler a Bíblia ou tal, mas dentro da igreja também, porque em muitos momentos, por causa da teologia da prosperidade, tarará, que a gente vê em muitas igrejas, a gente tem essa noção de que eu preciso conquistar, de que eu tenho que ganhar, e que para eu ganhar eu tenho que fazer um ato profético, e aí eu vou manifestar, e aí de repente você não tá mais sendo um cristão bíblico, você tá sendo um cristão esotérico, porque aí você tá fazendo uma espécie de amarração com Deus, tá fazendo uma troca. Eu vou orar por 7 semanas e aí Deus vai me dar o que eu quero. Não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona, porque a referência de oração que a gente tem não é sobre o meu desejo, mas é sobre o desejo de Deus. E aí você pode pensar assim, beleza, então agora eu não posso orar, como é que é a minha relação com Deus? E aí que entra, porque a nossa relação com Deus é sobre a referência de Deus. Deus criou a gente, Deus criou a Bíblia, Deus nos deu referências de como nós devemos viver, como que é o mundo, como que é o universo. Deus enviou leis, Deus enviou seu Filho. Então a referência começa em Deus e vem pra cá. Quando a gente vai
desejar algo, planejar algo, construir algo, a gente tem que olhar primeiro para Deus e não primeiro para o algo e depois para Deus. E aí já começa errado, porque quando a gente vai orar, por exemplo, e como que eu devo orar então? Vamos na Bíblia. Aí a gente vê o Pai Nosso. Aí o Pai Nosso tem, vou até pegar o texto, o Pai Nosso tem uma série de linhas ali que mostram como que funciona uma oração. Começa com reconhecendo a autoridade de Deus, depois a gente vai entregar as nossas necessidades. Se você olha aqui a ordem do Pai Nosso, que assim, ele não quer dizer que toda vez você vai orar sempre o Pai Nosso, mas ele é uma referência, é o modelo de oração que Jesus colocou ali, né? E aí você vê que tem uma ordem, então olha só, começa com o Pai Nosso, é uma redenção ao Senhor, que está no céu, reconhecendo a autoridade dele, santificado seja o seu nome, primeiro vem a adoração a Deus, venha a voz do seu reino, de novo a autoridade dele, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes a gente teve que reconhecer a autoridade de Deus, a relevância dele em decidir o que é o certo e o errado, até chegar em o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é a nossa primeira necessidade aqui nessa oração. E aí, usando essa referência de ordem, a gente percebe que a maioria das nossas orações está tudo errado, porque ela já começa com o pedido. A gente já começa pedindo. Ele demonstra também que quando tudo que a gente vai fazer, a gente tem essa relação meio mística, assim, de oração com Deus, tipo, eu vou orar pra saber se eu devo sair desse trabalho, eu vou orar pra saber se esse rapaz que eu vou namorar é de Deus. Quando tudo é muito só desse ponto de vista místico e misterioso, que não tem um racional por trás, isso mostra imaturidade espiritual. Porque a Bíblia, nos incentiva a lógica, ela nos incentiva a prestar culto racional ao Senhor. Então, os princípios, as leis, os mandamentos, já tá tudo de forma prática na Bíblia. Então, tem muita coisa que, claro, você pode orar, mas na prática você tem que avaliar. Por exemplo, escolher o namorado. Esse menino é de Deus, esse menino respeita os pais dele, ele é trabalhador, ele gosta de você ou você tá doido, você gosta dele, ele tem bom comportamento. Amém! É isso, não precisa de uma verificação em 50 etapas para você saber. E esse exemplo que eu citei aqui, né, de coisas triviais ali, que a gente tem que usar na prática o preceito para saber como é que faz, é tão loucura que ele vai citando no livro quantas vezes na Bíblia que tem esses momentos assim de ser colocado à prova, e de alguém, um profeta, esperar um momento ali específico do Senhor. E todas as vezes que isso aconteceu foram em momentos muito específicos do povo de Israel, momentos muito específicos de profetas, mas não tem em momento algum falando que na nossa vida aqui, porque eu não sou Moisés, você não é Moisés, que para cada coisa assim, será que hoje eu como mamão com granola? Deus vai me responder por oração, de que a gente deve fazer isso. Então a gente criou uma cultura esotérica que não é bíblica, que não é pautada na Bíblia e que nos isenta também da responsabilidade. É loucura. Problema, por que é ruim, por que é errado fazer isso? Não é que é exatamente errado, mas o problema é que isso é uma cultura que nós criamos e aí nós esperamos que Deus responda dessa forma sobrenatural, igual acontecia no Antigo Testamento, sob contextos específicos. E aí acontece que as pessoas começam a achar que Deus sempre vai responder assim, e a resposta vem aonde? Ela vem por escrito? Ela vem na Bíblia? Não, porque a pessoa não está lendo. A resposta vem no seu coração. E o seu coração é enganoso. E aí a gente começa a ter essa troca equivalente o tempo todo, de achar que a resposta que está vindo na minha cabeça é a resposta de Deus, quando na verdade a resposta de Deus já foi enviada através da vida de Jesus, através da palavra dele, através da lei, através dos princípios, etc e tal. E nisso a gente cria o que a gente tem hoje. Muitas pessoas que cultuam Deus de formas diferentes. Um Deus cristão domesticado. Então, cada um acha que Deus vai lidar sobre esse tema na política de tal forma. Cada um acha que Deus vai lidar sobre esse tema na medicina de tal forma. Cada um acha que Deus vai lidar do seu jeitinho. E aí cada igreja segue uma conduta da forma como espera. Cada
Religião acha que Deus tem... Entendeu? Aquela coisa do nada é errado se te faz feliz. Porque como eu tô fazendo essa pergunta, eu e Deus, e aí Deus tá me respondendo, então a resposta que tá no meu coração tá ok, porque eu estou me sentindo em paz com Deus, eu estou me sentindo em paz com o universo. E isso não é a Bíblia, isso não é o nosso Deus cristão, isso não é a forma como Deus se revela. Deus se revela como um Deus firme, um Deus que destrói sonhos. Olha que lindo! E enquanto eu lia, eu fiquei com dificuldade de entender o que tinha no livro que não era tão óbvio assim na vida real, a ponto das pessoas se escandalizarem. E só quando eu fui chegando no final que eu percebi que era isso. A nossa geração não tá pronta para ouvir que Deus é uma pessoa que já se apresentou, que já se posicionou e que a gente está conhecendo ela, e não o contrário. A gente quer que Deus se adeque, a gente tem uma noção de religião como se fosse uma camiseta que você veste. Então, agora eu tô budismo, agora eu tô catolicismo, agora eu tô insira aqui outra religião. E não é assim que funciona, pelo menos não no cristianismo. O cristianismo já existe e nós seguimos o único e verdadeiro Deus, e ele é assim. E se isso pra gente parece errado, parece duro, é problema nosso, porque este é o único e verdadeiro Deus. Pra onde iremos se só ele tem a palavra de vida eterna? E é isso. E tem um ponto que eu achei muito importante e esqueci de falar aqui. É que a minha visão, isso é eu pessoal, né? A minha visão de Deus sempre foi de Deus como um pai. Sempre, sempre, sempre. E quando eu li aqui o Deus que destrói sonhos, primeiro eu pensei que, é bem duro, né? Uma frase assim. Mas logo depois eu pensei, cara, ele é meu pai, ele me criou com o propósito de vida eterna. Se ele, que sabe de tudo e me conhece, escolheu destruir esse meu sonho, então esse sonho não era o melhor pra mim. E eu acho que isso é o que nos separa como cristãos. É o que vai separar os cristãos que procuram Deus como referência e os cristãos que estão à procura dos seus próprios interesses. Porque quando você entende quem é Deus, de repente você entende que ele destruiu os seus sonhos, é um ato de amor. Vou só deixar isso aqui. E esse foi o livro. Eu recomendo demais a leitura, porque tem muitas partes que eu falei aqui meio correndo e ele explica de forma mais profunda isso sobre a oração. Ele embasa muito bem todos os argumentos e com uma linguagem muito fácil, pelo menos eu achei muito facilitada. Não é à toa que chegou num público que não é teólogo, estudioso, etc. Então, ele não, apesar dele ser um livro que parece grande, a letra dele é muito confortável, então assim, vale a pena demais. E é isso, espero que vocês gostem. Pai do Senhor, tchau, tchau.